Tem algo que a vírgula sabe e o ponto final ignora, que nem toda pausa significa interrupção, que alguns silêncios não são ausência, são o lugar onde a gente aprende o próprio nome de novo. Existe um tipo de perda que não aparece no obituário, não tem data, não tem flores, não tem luto permitido. É a perda de si mesma, aquela que acontece devagar enquanto a vida vai exigindo e a gente vai cedendo, até olhar no espelho e não reconhecer quem está ali. A pergunta que ninguém faz nesse momento não é o que aconteceu, é quem eu precisei deixar de ser para sobreviver a tudo isso. E depois, quem eu preciso me tornar agora. Não é sobre motivação. Motivação passa, é sobre repetição, é sobre constância, é sobre as pequenas práticas que ninguém vê, mas que juntas reescrevem uma vida inteira. Hoje, o Vírgula abre espaço para uma conversa sobre identidade, hábitos invisíveis, reconstrução emocional e o que acontece quando a gente para de esperar a motivação e começa a praticar quem quer ser. Nossa convidada é comunicadora, autora, palestrante, nordestina e refloresce a cada estação. E alguém que escolheu todos os dias praticar a mulher que deseja ser. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Mônica Alcântara. Uau, já comecei me arrepiando, gosto assim. Sensacional, muito obrigada pela oportunidade, estou bem feliz de estar sentada nessa cadeira. Eu que estou muito feliz de você estar aqui. Duas gigantes. Sim, enormes e que juntas vamos fazer muita coisa ainda, hein? E vamos dar um show vamos hoje. Vamos dar um show. Preparada? Vocês estão preparados? Estão preparados. Mônica, estou muito feliz mesmo. Primeiro de ter te conhecido, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas já me encantei com você. Volta e meia, quando eu começo a te acompanhar ali, tuas postagens, as coisas que você traz, eu falo, gente, ela é muito parecida comigo mesmo. E recentemente eu estive no SejaCast, que é o podcast, o segundo melhor, já é minha vez de falar. Verdade, é o segundo melhor e eu estou na casa dela e eu honro essa oportunidade, é o segundo melhor. São os dois melhores, pode ser assim? Pode ser. E eu amei, inclusive eu assisti essa semana novamente, eu falo, nossa, que delícia que foi aquele papo. Então eu espero que você se sinta tão à vontade aqui no Vírgula, como eu me senti no SejaCast, e que o nosso papo seja tão gostoso quanto. E Será? Aí, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Conte um pouquinho quem é Mônica Alcântara. Mônica Alcântara, eu costumo dizer que Mônica Alcântara é nordestina que fala com a alma e refloresce a cada estação. Esse é o grande segredo que eu posso definir Mônica, de reflorescer. Mas essa capacidade não é só de Mônica, é de todos. Mas a gente vai chegar ainda nesse ponto. Sou mãe, sou esposa, sou escritora, palestrante, mentora, host do segundo melhor podcast, comunicadora. Comunicar, para mim, é uma arte. E é muito interessante que quando a Vi traz a questão de que a gente é muito parecida, verdadeiramente somos muito parecidas. Quando eu vejo os teus posts e quando a gente conversou pessoalmente, eu gosto disso, eu sou assim, não sei, eu também. Eu pretendo isso, eu também. Então, assim, a gente tem muita coisa, tem sonhos, inseguranças que todos têm, expectativas, desafios, tudo muito parecido. Então, a nossa caminhada dentro da comunicação está bem ali, lado a lado. Então, Mônica Alcântara é isso. É uma pessoa que está sempre buscando reflorescer. Você sabe, Mônica, que eu estava conversando esses dias com meu marido e eu estava justamente comentando do lançamento do seu segundo livro, que eu fui lá no final de semana, contando para ele como foi e dizendo, né, o quanto eu estava me sentindo bem naquele lugar e o como eu me sentia parecida com você. E aí eu falei de vibração. Eu falei assim, é porque a gente está vibrando na mesma frequência. Então, a gente se encontrou. E foi de uma forma muito inusitada, via rede social, né? Então, eu acredito muito nisso. E conversando, eu sei que você acredita também. Sim. Então, nada é por acaso.
São as afinidades. Eu sempre via você na rede social e dizia, nossa, que moça bonita. Nossa, que inteligente. Gosto do perfil dela. E isso é conexão, né? Então foi quando a gente se conheceu e a gente viu que a troca é gigante e soma. Eu acho legal isso. Nós duas somamos. Nós não competimos, nós não tiramos nada uma da outra. A gente soma e assim todo mundo cresce. E deixa eu falar uma coisa, por falar em somar, a Mônica é muito mais bonita pessoalmente, mas muito mais, e isso é verdade, Mônica. Quando eu encontrei a Mônica a primeira vez no café, eu falei, uau, que linda, porque é muito mais, ela é muito bonita pelas redes sociais, mas pessoalmente, muito obrigada. Muito mais. Você também é muito bonita. Obrigada. Somos mulheres lindas, inteligentes e poderosas. Então e vamos modestas. começar. E modesta. Como diria um amigo meu, a gente tem orgulho de ser modesto. Verdade. O vírgula, Mônica, se chama vírgula porque eu acredito muito que as melhores histórias são cheias de vírgula. E normalmente a vírgula é aquele momento que você faz uma pausa, respira e continua contando a história. É aquele momento para você conseguir ir até o final da frase com um respiro, né? Então, a gente sempre pergunta o vírgula, sempre começa o vírgula fazendo uma pergunta, que é qual foi a vírgula? E é isso que eu quero perguntar para você agora, Mônica. Qual foi a vírgula na sua vida que você percebeu que estava se perdendo e que você resolveu mudar o rumo da história e reescrever de uma forma que te trouxesse até aqui hoje? Muito bacana essa sua colocação do respiro da vírgula. Eu trazendo para o meu cenário, o respiro da vírgula é o meu reflorescer. Quando eu parei, olhei no espelho e eu não me reconhecia mais. Isso eu estava na faixa, tinha passado de 40 anos. Eu acredito que quando uma mulher passa dos 40 anos, ela entra numa etapa muito delicada. Eu entendo, e para mim aconteceu com muita verdade, você precisa ali ressignificar, inovar. Porque eu cheguei num ponto, minha filha já estava ficando adolescente. Até aquele momento, a minha vida girava em torno da minha filha, do meu marido. Só que a minha filha já estava indo para 18 anos e você de repente olha para um lado e para o outro. Se você não cuidar da sua cabeça nesse momento, é aquela síndrome do ninho vazio. Você vai olhar e vai dizer, e agora? Então, nesse momento, eu parei e olhei e eu percebi que eu tinha esquecido de mim. Mas tudo bem, foi consciente. Eu me dediquei à minha família, à minha filha, fiz tudo o que deveria fazer. Mas eu deixei do lado, numa gavetinha, aquela Mônica que tinha sonhos, que tinha projetos, que brilhava, que era muito bonita, que gostava de se arrumar, gostava de ousar, gostava de ter medo. Eu não estava mais sentindo medo. Porque o medo, ele desafia a gente. É muito legal ter medo. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com a Suane e ela me perguntou, você está nervosa? Eu digo, tô, tem que estar. Porque esse medo é quando você respeita o que você faz, eu respeito que eu vou conversar com você. Então, se eu não estivesse nervosa, eu não estava nem aí para você. Então, o nervosismo faz parte. Então, naquele momento, eu estava sentindo falta de ter medo. Sentir falta de ter medo é sentir falta de ter... quando os projetos estão faltando, quando os sonhos estão faltando, os desafios, o aprender. É você se reinventar. Então foi isso. Eu olhei, eu estava extremamente acima do peso, extremamente sedentária, sem brilho, sem beleza. Eu olhei no espelho e disse, meu Deus. E eu sempre tive um sorriso muito espontâneo, para não dizer alto. Entendeu, Mi? Entendi. E eu estava sentindo falta, inclusive, desse sorriso. Eu era uma pessoa que eu adorava andar no carro e botar o som num volume maior que eu ia dançando. E nunca mais eu tinha feito isso. E eu disse, gente, cadê aquela Mônica? E aí, como um interruptor, juro a você. Eu disse, não, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou atrás, eu vou buscar qual é o meu maior sonho. O que é que vai me desafiar agora? O que é que eu preciso aprender? Vou cuidar da minha saúde. Que tal? Eu estava com o corpo inflamado, eu sentia dor em todo canto, a pele feia, cabelo feio. Resumindo, horrível, triste. E aí eu comecei a reinventar. Qual o seu maior sonho, Mônica? Eu queria ser tipo uma Hebe, ter um programa de TV. Tô falando que é minha gêmea, gente. Era o meu sonho. Eu queria ser apresentadora de TV.
Aí aquela vozinha, mas aí tá mais difícil, né? Tá mais difícil. Ah, é? Eu vou criar o meu. Vou criar o meu programa. Foi aí que surgiu o SejaCast. E comecei com atividade física, cuidar da alimentação, comecei a correr, comecei a estudar, a ler. Realmente, a minha filha diz isso. Você viu o que ela falou? Eu vi. Ela mudou absurdamente e eu mudei absurdamente. Porque eu passei a me olhar. Eu passei a entender o que é que eu quero, qual o meu sonho. Daqui a 10 anos, 20 anos, Amanda sai de casa. Eu espero que seja 20 anos. Ela sai de casa e eu? Eu vou culpar ela? Nunca, porque foi escolha, mas eu preciso da minha vida, da minha história, dos meus projetos. Eu preciso estar bem de saúde. Eu preciso estar com o meu corpo em dia, com atividade física, que tudo isso é vida. E foi aí que surgiu a minha frase que eu levo para todos os lugares. Pratique quem você quer ser. Eu amo essa frase. Se você levar ao pé da letra, pratique quem você quer ser. O que é que você quer ser? Bonita? Pratique. Saudável? Pratique. Inteligente? Pratique. Tudo é prática. Você não vai dormir e acordar bonita. Você vai ter uma sequência de hábitos e atitudes que vai lhe deixar bonita, vai lhe fazer inteligente, vai lhe deixar comunicativa e vai lhe deixar próspera em todas as áreas da sua vida. Então eu uso essa frase como meu mantra. Essa frase, ela me acompanha, ela é realmente uma bandeira que eu levanto. Pratique quem você quer ser. Quando eu conheci você, que você me trouxe essa frase, primeiro que eu amei essa frase num nível assim que eu não sei nem explicar. Então, até eu fiz um vídeo esse fim de semana que eu coloquei a frase de uma outra forma, que foi: quanto mais você age em cima daquilo que você deseja, mais você se torna aquilo, uma coisa assim. E falei, te dedico, Mônica, porque foi inspirado na frase. E ela me fez lembrar uma frase, eu te contei isso no dia, que eu usava muito no início da texto da minha empresa, que era: se você quer ser grande, comporte-se como grande. E eu acho que a gente pode desenvolver nossa conversa em cima do pratique quem você quer ser, porque é muito forte mesmo. Ela faz muito sentido. E é aquela coisa, se você quer, por exemplo, como você falou, se você quer ser... eu queria ter esse corpo. Tá, mas você tá praticando esse corpo, o que é que você tá fazendo? Né? Exato. E aí, dessa frase, vieram esses 2 livros. E virão mais 2. E virão mais 2. Então, fala um pouquinho dos livros pra gente. O Pratique Quem Você Quer Ser, que vem uma frase e daí virou livro. O que é que acontece? Uma coisa que o mundo, eu acho que todos nós estamos vivendo uma era acelerada. A era da velocidade, que tudo tem que acontecer rápido, tem que ter muito barulho, tem que ter resultado, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Palco, muito palco. E eu sentia falta de parar um pouco e me escutar. O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? Por que eu estou esperando tanta aprovação das pessoas? O que é que eu quero mostrar para as pessoas? O que é que eu preciso provar? E aí, isso aí é uma coisa muito, muito pessoal, mas eu compartilho com vocês porque dá um resultado sensacional. Eu tenho um momento meu, e é sempre manhãzinha. Antes do dia nascer, aquele silêncio, todos em casa estão dormindo. Eu adoro um climinha, então eu acendo uma vela e eu silencio. Ali, eu faço minhas preces, as conexões com o que eu acredito, com toda uma espiritualidade que eu acredito. Mas o principal, eu me escuto. Aquele momento é o meu momento. Eu leio, eu estudo, eu rezo, vem tanta ideia boa. Eu gosto de ler, então eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei, então eu leio 5 livros ao mesmo tempo. Eu gosto de escrever nesse momento. E o livro surgiu dessa conexão, de ter um ritual. Tanto é que ele não é um livro para você ler seguido, parar uma tarde e ler ele todo. Não. Eu não digo que é um devocional, mas é um livro para você ler um capítulo por dia e deixar aquele capítulo digerir durante o seu dia, lhe trazendo reflexões. Eu disse, seria tão interessante que tivesse um livro
que me provocasse todos os dias, que me tirasse da zona do conforto, que me trouxesse desafios, ideias, aconchegos, de forma que eu tivesse o restante do dia para pensar. E aos poucos eu ia desenvolvendo. Então foi quando surgiu a ideia do Pratique Quem Você Quer Ser, que eu resolvi fazer uma analogia às estações do ano, porque eu sou apaixonada pelas estações do ano e eu acredito que a nossa vida, nós temos as nossas estações. Todos nós temos os nossos verões, nossos invernos, outonos e primaveras. Então eu disse não, serão 4 livros, uma quadrilogia, e eu comecei com o verão. O verão ele foi lançado em dezembro e é um livro solar, é um livro energético, que ele traz aquela vivacidade, aquele calor do sol. Ele te provoca a pensar grande, a ousar, a brilhar, a acreditar que você é o astro da sua vida, mas você é. Depois veio o outono, que foi o segundo que eu lancei essa semana, que a Vi estava comigo. O outono ele é mais terroso. Ele traz aquele um pouco de introspecção. E agora? O que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Mas não é o próximo passo de forma abrupta, é um próximo passo de forma planejada, com meta, com propósito, com estudo, com cautela, com silêncio, com respiração. Temos esses 2. Tá no forno o inverno. O inverno ele vai ser aquele cantinho que você bota uma manta quentinha, um chá bem quentinho e senta na lareira e diz: quem sou eu? E se escuta verdadeiramente. Nos nossos silêncios vêm as melhores respostas. Não é no barulho, não é no palco, é no nosso silêncio. Então o inverno ele vai trazer essa conexão com você. Chegando no final do inverno, você vai dizer: agora sim, eu estou preparada para florescer. E virá a primavera, que vai ser linda, florida e perfumada, que você vai estar pronta para conquistar o seu mundo e habitar o seu palco com muita verdade, com muita presença, com muita escolha intencional. Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Eu vim aqui de macacão e se você me acompanha há algum tempo, sabe que quando aparece um macacão especial, eu simplesmente não resisto. Esse é preto com aplicação em taxas douradas na cintura, que marca o corpo de um jeito muito elegante. Mas o que me prendeu de verdade foi a parte de cima. Ele tem um decote tanto na frente quanto nas costas, maravilhoso. E uma ombreira que dá estrutura, imponência, presença. Ele é ao mesmo tempo sofisticado e poderoso, do meu jeito. E faz todo sentido ele estar aqui hoje. A Mônica Alcântara veio falar sobre praticar quem você quer ser, sobre as escolhas silenciosas que reescrevem uma vida. E a ombreira que você não vê de longe, mas que sustenta a postura de quem usa, é exatamente isso. Afinal, tudo comunica, até o que parece detalhe. Esse look é da Nova Ideia, que tem 4 lojas em Curitiba e região e site com entrega para todo o Brasil. Se você quiser levar alguma peça, use o cupom Virginia10 para garantir um desconto. Porque aqui é o Vírgula Podcast, onde exploramos excelentes histórias, vírgula por vírgula. Eu coloquei o Pratique Quem Você Quer Ser nas minhas rotinas matinais também, Mônica. Que delícia. E isso foi outra coisa que a gente identificou de em comum, né? Que eu também faço as orações antes do amanhecer, também tenho o meu cantinho. Gostei da ideia da vela, não fazia com a dá vela um charme acesa. tão grande. Gostei dessa ideia. E eu tenho lido uma página por dia, então ali pela manhã, e às vezes mais uma após o almoço, porque eu também tenho o meu momento da leitura após o almoço. Então, como fica ali no cantinho os livros que eu tô lendo, que eu também leio mais de um, eu não leio 5. Eu não leio 5 livros por vez. Mais 2 eu tenho lido, arrisquei 3, não dei conta, voltei pro 2. É hábito. É hábito, né? Pratique. Aí, ó, fica a dica. E aí eu tenho pegado, então, sempre ali no meu cantinho, depois do almoço. Sempre não, sempre pela manhã, mas após o almoço algumas vezes também. E é isso que a Mônica falou, gente. É uma leitura diária que provoca,
que traz uma palavra que fica, que você leva ela para o dia, né? Então, é muito gostoso, parabéns. E eu quero entrar numa pergunta sobre a escrita, porque a escrita, dizem, né, os estudiosos, que ela é terapêutica. E nesse momento em que você refloresceu, a escrita te ajudou nesse processo? Fazia parte conscientemente de que te ajudaria nesse processo, ou foi, na verdade, meio que um fluxo que você foi seguindo e ajudou consequentemente? Lembrando que, para quem está em casa e não sabe, a Mônica, junto do marido dela, são donos de uma editora, da qual aguarde que eu vou escrever meu livro. Verdade. Já está com o esqueleto pronto, hein? Olha aí, trabalhamos com publicação de obra literária. A escrita, para mim, ela sempre foi terapêutica. Eu confesso para você que eu tenho uma certa dificuldade, digamos assim, de ir para uma terapia e conversar, falar. Eu me comunico melhor escrevendo. Então, eu sempre tive o hábito de escrever, de colocar os meus sentimentos. E é muito interessante que, às vezes, eu pego escritos meus de 5, 3 anos atrás. É muito bom. Primeiro, quando você percebe que a sua vida hoje já foi motivo de oração no passado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Coisa que eu li, que eu digo, tudo que eu tenho hoje, um dia já foi uma oração. É fantástico escrever, porque você cria o seu repertório. Ao mesmo tempo, você também percebe, nossa, como eu estava sendo imatura ali, eu não percebia. Então, eu gosto muito de escrever. Escrever, para mim, realmente é uma forma de transbordar, de colocar para fora. Tem dia que você não está bem. E sim, tem dia que você acorda mal, que eu vou para o ritual, sento. Eu sabe qual é uma conexão muito interessante que eu faço? Não tem aquele confessionário do Big Brother, que a pessoa senta e faz... Tem dia que eu sento de manhã, eu tenho... eu tenho umas imagens, tem dia que eu sento e faço... Hoje eu só tô aqui para dizer que eu tô. Mas eu me sinto no confessionário. E tem dia que eu sento... Uau, hoje eu tô tão feliz. Por exemplo, amanhã eu vou sentar... Gente, deu certo lá no vírgula, foi incrível. É como se fosse um confessionário. Então, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, tem dia que eu tô motivada, tem dia que eu tô com preguiça, com sono. O importante é que eu estou. Você fala em voz alta também? Falo. Por isso que eu fecho a porta e falo em voz alta. Eu leio em voz alta, eu falo, mas eu falo mesmo. Enfim, você precisa comunicar. O falar em voz alta, ele é muito legal, porque você exterioriza, você intenciona. A sua voz, ela tem poder. Tem poder, como você mesmo falou no início, tudo é frequência. Então, a escrita, ela sempre foi usada por mim como uma terapia, como uma forma de deixar as minhas águas fluírem. Águas boas e águas ruins. E a escrita do livro, só pegando esse gancho, o livro ele é feito de palavras. Eu sempre determino uma palavra para mim do dia. Qual é a minha palavra hoje? Minha palavra hoje é motivação. Estou motivada, eu vou para o podcast, eu vou conversar com a Vi, vai ser incrível. Eu já escolhi meu dia. Então eu vibrei já. E eu já, cirurgicamente, eu já disse ao universo como é que ia ser o episódio. Eu não venho, será que vai dar certo? Não, eu não dou essa opção. Vai dar certo. Vai ser assim, assim, assim. Então, eu sempre intenciono tudo o que eu quero. Quer um segredo? Quer uma informação? Eu quero, já. Não é segredo, né? Vamos para o corte. Não, pode deixar. Não é segredo, mas talvez uma informação que você não saiba. Você sabia que eu já ganhei um carro no sorteio do shopping? Menina, eu soube disso naquele dia do lançamento. Eu falei, como assim essa história? Eu quero saber. Essa questão Aliás, de intencionar. minto, não foi aquele dia, não. Minto. Sabe aonde que eu vi você contando essa história? No episódio da Fabiana Santiago, que eu assisti e que a Fabiana vai estar conosco na semana que vem. Então, você já ative o sininho para você ser notificado quando o episódio da Fabiana for pro ar. E Fabiana é sensacional, o conteúdo dela é extremamente disruptivo. O carro, eu ganhei um carro num shopping famoso de Curitiba, numa campanha do Dia dos Pais. Eu cheguei no shopping, eu olhei o carro, eu disse, esse carro é meu. Aí minha filha deu uma risadinha, meu marido deu outra, e eu bem séria assim, esse carro é meu. Esse carro é meu.
E aí o shopping, ele fez um sorteio, tinham 130 mil pessoas. E eles sortearam 20 pessoas. Eu fiquei entre as 20. Me ligaram do shopping, Mônica Alcântara, você foi... Aí, nisso eu atendi no Viva Voz do carro. Ai, minha filha, é golpe, é golpe. Nossa, como a gente é sempre derrotista, né? Minha filha, isso é golpe, ó, vai pedir o Pix no final. E eu disse, vamos ver até onde vai. E o cara, olha, você foi sorteada, aqui é do shopping, você vai ter um almoço numa vinícola, e nesse almoço a gente vai oferecer, você pode levar 3 convidados, e nesse almoço a gente vai sortear o carro. Sim. Ok, eu bem assim, ok, tá bem. Pronto, ao desligar eu vou te mandar um e-mail e com todas as orientações. Tá bem, muito obrigada, um abraço, parabéns. Nada. Será que é verdade? Eu dirigindo e olhando o e-mail para ver se chegava alguma coisa. Uhum. E nada de chegar. Cheguei em casa, eu olhei, entrei no Instagram do shopping, meu nome estava lá. Eu disse, gente, é verdade, esse carro é meu. Esse carro é meu, esse carro é meu. Eu vou ganhar esse carro. Não teve 1 milissegundo que eu duvidei disso. Meu marido fazia, você tá confiante, né? Tipo assim, cuidado. Uhum. Eu tô confiante sim, porque eu vou ganhar o carro. Eu passava pelo shopping, eu fazia, te amo, obrigada pelo carro. E dirigia. Aí nisso, o meu carro, que eu tinha na época, deu o sinalzinho da revisão. Eu digo, meu amor, eu não vou fazer a revisão, mas eu agradeço muito esse período que você ficou comigo, mas o próximo dono é que vai fazer a revisão. Fui para o evento. Foi eu, meu marido, minha filha e o namorado dela. Fui buscar ele, vamos, Fernando, buscar meu carro. Ele. Todo mundo dava uma risadinha, ninguém acreditava em mim. Eu disse, o carro é meu, o carro é meu. Quando eu ousava e eu virava, não, o carro é meu. Pronto, fiquei lá. Chegou na hora do sorteio, Mônica Patrícia Alcântara de Moraes. Aí eu, Fernando, todo mundo botou um olhar assim pra mim. Eu disse, eu não disse que o carro era meu? Nordestina arretada. Ganhei o carro. E é muito interessante que muita gente chega pra mim e diz, nossa, você é a primeira pessoa que eu conheço isso, então é verdade mesmo, eles dão um carro. Eu digo, não, eles dão um carro. Que legal. E foi um baita carrão. Você falou nessa sua história sobre motivação, sobre fé, sobre confiança e sobre gratidão. Tem uma pessoa que eu quero muito que você conheça, que é a Edna Paris. Inclusive, a gente vai dar eu vou dar uma palestra no evento dela agora, sábado. Ou foi sábado? Agora eu já não sei mais, porque a gente tá gravando em outro dia, né, gente? Você sabe que essas datas ficam meio confusas aqui na minha cabeça. Mas o evento é Café com Prosperidade, foi agora. Não é isso? Exato. Tá indo ao ar hoje, dia 17, então foi dia 13. Isso. Café com Prosperidade. E uma das coisas, a Edna já veio aqui no Vírgula, que ela martela muito, ela reforça muito, é que não existe prosperidade sem existir gratidão. Quando você conta que passava na frente do shopping e falava obrigado pelo carro. Eu já agradecia antes de acontecer. Exato. E quando você fala que o teu carro estava na revisão e você agradecia. Exatamente. Por ao ele. carro, né? Por ter te acompanhado por tanto tempo. Isso é gratidão. Fala um pouquinho, porque essa palavra também é uma palavra que acho que tem tudo a ver com praticar quem você quer ser, que tem tudo a ver com reflorescer, e eu acho que você tem muito a dizer sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre gratidão, porque no meu ritual, todos os dias, eu agradeço por tudo que eu tenho. Por tudo. Tudo. E entenda uma coisa, gente. O universo, ele gosta de detalhes. Ele é cirúrgico, ele não gosta de assim, eu queria ganhar um dinheiro. Não. Vá direto ao ponto. O que é que você quer conquistar? A prosperidade, falando agora no sentido de prosperidade material, é algo divino e todos têm direito a acessar. O problema é que a gente não acessa devidamente. Agradecer é o primeiro passo para a gente ser próspero. A gente precisa ser grato por tudo que a gente tem, nos mínimos detalhes. Pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela nossa fé, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de estar aqui, pelo nosso sustento, por tudo. E começamos a agradecer pelos nossos bens materiais também. E agradecer também pelos nossos projetos que vão acontecer. Você tem um quadro dos sonhos? Eu tenho um quadro dos sonhos. O meu quadro, todos os dias eu já agradeço as palestras que eu vou dar, que eu vou para o TED, o meu podcast com milhões de assinantes,
com palestras na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil todo, tá tudo lá as fotos. E você vê, você intenciona, você escolhe isso, você precisa vibrar com os seus sonhos. Se você amanhece o dia reclamando... Outra coisa, sabe uma coisa que eu adoro fazer? Quando eu vou pagar a conta, eu agradeço. Eu também. Nossa. Gente, eu tô pagando o boleto, obrigada, meu Deus. Aí uma pessoa um dia desse disse assim, nossa, eu vou pagar um imposto. Eu adoro pagar imposto, porque significa que eu tô ganhando. Então a gente precisa deixar de ter essa mentalidade escassa. Ai, recebi o seu valor, vou pagar as contas. Ai, não queria pagar. Não queira pagar e agradeça que você está pagando. Eu vou fazer uma feira, vou reclamar porque eu estou na fila do caixa? Não, eu fico lá agradecendo. Que eu estou lá, eu agradeço que eu estou comprando, eu escolho as coisas. Eu mereço tudo, eu mereço coisas boas. Então a gente precisa muito mais agradecer e minimamente pedir. Porque quando você agradece, flui. Flui. E outra frase que eu costumo dizer, escolhas criam. Crie a sua realidade. Crie a sua realidade. Agora, cuidado. Porque o que você criar, você terá. O que você criou, você vai ter. Por isso que a gente tem que ser muito responsável com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre mentalidade próspera e o rapaz falava bem assim, eu achei muito interessante. Ele falou assim, o que a gente está vivendo hoje é o que a gente pensou ontem. Ontem, né? No passado, não necessariamente ontem. E o que a gente está vibrando hoje é o que a gente vai colher amanhã. É um pensamento um pouco óbvio, mas que não é tão óbvio Faz assim. sentido, né? As pessoas, a gente muitas vezes não traz isso para a consciência, né, Mônica? E por falar em trazer para a consciência, teve uma coisa que você falou que eu fiquei curiosa. Eu falei, eu preciso perguntar para a Mônica o que ela quer dizer com isso. Os hábitos invisíveis. O que são esses hábitos invisíveis que você traz como ferramenta, como método, como o que são os hábitos invisíveis nesse contexto do praticar quem a gente quer ser? Uma das coisas mais importantes é a gente sempre se acolher. Então, os hábitos invisíveis é muito fácil, por exemplo, hoje eu ir para o palco, para a internet, e vou mostrar que eu estou correndo, vou mostrar que eu estou comendo uma bela salada, eu vou mostrar tantos livros que eu já terminei. Mas os hábitos invisíveis, eles estão nos detalhes do seu dia. A forma que você pensa. Por que eu vou comer saudável? Porque eu quero ser magra? Não. Os hábitos invisíveis, você tem um objetivo. É porque eu quero ter saúde. Ser magra, ter um corpo bonito, é consequência. Perfeito. O meu principal objetivo é ter uma vida saudável. Por que eu estudo? Porque eu quero ter repertório para conversar com você, para conversar no meu podcast, para escrever um livro, para dar uma palestra, para dar uma mentoria. Tudo isso eu faço. Para eu dar uma mentoria a uma mulher, por exemplo, eu tenho uma situação de uma pessoa que mora na Europa, que é minha mentorada, eu preciso ter repertório para conversar com ela. Ah, você tem que ser inteligente, você precisa ter repertório. Esses são os hábitos invisíveis. Não é o que você mostra, é o que você faz por você, na construção da sua história. Pode acontecer um dia que você vai comer errado, Mônica? Pode. Pode acontecer que você não vai correr ou não vai treinar? Pode. E deve acontecer. Porque nada muito perfeito, você não sustenta essa narrativa. Não adianta eu dizer, eu vou correr todo dia 5 quilômetros e todo dia eu vou comer salada com proteína. Vai dar 15 dias, você já não aguenta mais. Aí você para de vez. Então, tudo é constância. É melhor você determinar alguns dias de treino. Pode ser todo dia, ok. Eu me coloco que eu tenho que treinar 3 dias. O que eu for fora disso é lucro. Normalmente eu vou. Mas se eu não for, eu não me cobro. Não me cobro, eu não fico me punindo, sabe? Não, eu me acolho. Por que você não vai? Por causa disso e disso e disso. Mas os hábitos invisíveis faz você entender o porquê você não está indo. Você está se sabotando ou verdadeiramente você está muito exausta hoje? Porque é muito tênue. Então,
Hábitos invisíveis, eles trazem autoconhecimento. E com autoconhecimento, você tem mais responsabilidade sobre suas ações. E isso é que vai construindo quem você quer ser. São com seus hábitos invisíveis, não é o que você vende, o que você demonstra, o que você mostra para as pessoas. Porque eu mostro na internet o que eu quero. E eu sempre digo essa frase: não compare o meu palco com o seu bastidor. Porque ali é palco, eu mostro o que eu quero. Mas todos nós, você também é uma pessoa que está na mídia, tem bastidor. Todos nós temos. O problema dessas pessoas que, infelizmente, estão meio adoecidas, desculpe o termo, é pesado, mas é uma realidade, que ficam se comparando. Ah, a Vi tem um corpo lindo, super malhada. Foi do dia para a noite? Não foi, gente. Então, por que você acha que em 3 meses você vai conseguir? Não vai. São anos de treino, são anos de uma alimentação, são anos de dedicação verdadeira. Só que as pessoas hoje estão muito imediatistas. Ah, a Mônica está correndo tanto, vou começar a correr. Você não vai correr igual a mim. Vá no seu ritmo, tenha a sua história, construa a sua base. E toda base é construída em hábitos invisíveis. 2 coisas dessa fala sua agora que me vieram à mente. A primeira delas, do pratique quem você quer ser, aos 32 anos de idade, quando eu decidi que eu queria mudar a chave da alimentação saudável, da atividade física, né, de trazer essa rotina saudável para minha vida, na verdade foi vendo uma mulher de 40, 8 anos mais velha do que eu, linda, maravilhosa, um corpo escultural. E eu pensei assim, se eu começar hoje, talvez quando eu chegar nos 40, eu esteja assim. Mas eu não imaginava que aos 33 eu estaria assim. Porque eu sabia que era um processo. E outra coisa que eu pensei foi, vai passar, os 8 anos vão passar. De todo jeito. De todo jeito. Se eu fizer e os 8 anos passarem, pode ser que eu chegue lá no objetivo atingido. Se eu não fizer, os 8 anos vão passar. E eu vou chegar lá totalmente diferente disso. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. E a outra coisa que me lembrou, tem uma moça lá na academia que ela corre maratonas. E eu estava conversando com ela, que o marido dela é meu amigo, a gente trabalha junto em algumas situações. E eu estava conversando com ela, falei assim, guria, eu nunca vou conseguir correr que nem você corre. Primeiro que... Já não pode dizer assim, mas ok, verdade. Não é um objetivo meu, vamos colocar assim. Tudo bem. Tá? E ela falou, e eu não vou conseguir ter a constância que você tem na academia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exato. Ela tem um foco, eu tenho outro foco, e é isso. E as duas estão no caminho da vida saudável, se alimentando bem, praticando exercício físico, e é isso que importa. Agora imagina, se você acordasse amanhã e dissesse, quero ser igual a ela, vou correr igual a ela, e ela acordasse, ela, vou querer malhar igual a Vi. Não dá certo. Porque não ia estar no... Não é essência. É. Você tem que fazer o que tem que ser feito, uma vida saudável, mas você tem que gostar, tem que ser leve. E é por você. Tudo que você faz por você é melhor. Se você fizer para agradar o outro ou para concorrer, se comparar com o outro, vai ser pesado e você não sustenta por muito tempo. É. Mônica, quem você precisou deixar para trás para ser a Mônica de hoje? Nossa, agora pesou, viu? Senta que vem papo bom agora. Porque não é assim? Vamos lá. A gente não tem que deixar alguém para trás para ser o que a gente quer ser? Eu vou mais atrás um pouquinho, sabe, Vi? Quando eu decidi lá na frente que eu ia fazer um final diferente, tem muito a ver com a minha história, com a minha caminhada. Eu venho de uma família, primeiro que para eu vir morar em Curitiba, que eu sou do Nordeste, para eu vir morar em Curitiba já foi uma quebra de padrão muito grande, ou seja, mudança de ambiente. E eu confesso para você hoje que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi vir para Curitiba. Mudou muito a minha mente, mudou muito o meu ambiente, o ecossistema, tudo. Mas eu deixei para trás uma história que não é muito legal de contar, não é muito bonita. Tem muitas perdas, tem muitas dificuldades psicológicas, tem abusos. É uma história que pesa um pouco e nem combina com o girassol do vírgula. Mas eu digo para você, é uma história pesada, que talvez eu nem tenha recurso para contar. E eu não quero contar, porque eu quero trazer coisas boas, a possibilidade de virar a chave.
E ali eu pensei, o que é que eu quero deixar de legado para minha filha? Eu quero manter essa esteira que vai de repetição de padrão, que todo mundo está na mesma caixinha e todo mundo vai ser igual? Não. Ali, a partir de agora, eu determinei que vai ser diferente. Então, eu deixei para trás muitas histórias, muitas dificuldades, muitos medos, muitas inseguranças. Tô no ponto perfeito? Não, ninguém tá. A gente tá sempre em construção. Mas eu precisei verdadeiramente me reinventar. Entender que eu tenho a capacidade de ser uma mulher inteligente, de ser uma mulher independente, de ser uma mulher construtiva, de ser uma mulher próspera, de ser uma mãe maravilhosa, de ser uma esposa, de construir uma família. Eu digo a você que o roteiro que me deram para a vida, o final era outro, totalmente diferente. Mas eu resolvi mudar o roteiro. Eu resolvi reescrever a minha história. E todos nós temos essa capacidade. Às vezes a gente vem com o roteiro pronto, mas a gente não precisa seguir esse roteiro. Então ali eu deixei tudo para trás. Tiveram coisas boas que eu precisei deixar para trás, às vezes é necessário. Eu precisei deixar para trás familiares que eu amo, mas são as escolhas. E em algum momento da sua vida, você precisa ser deliciosamente egoísta. Em algum momento, você vai ter que escolher. E naquele dia que eu olhei no espelho e eu não vi mais o meu brilho, sabe o que eu pensei? Como é que vai ser o meu velório? No meu velório vai estar minha filha, meus netos. O que é que eu quero ouvir deles? O que é que eles hoje, se eu morrer hoje, o que é que minha filha vai dizer? Nossa, minha mãe foi tão boa, cuidou de mim, eu nunca adoeci, eu estava sempre limpinha, me levou para a escola, foi para todas as festas da escola, foi uma esposa muito boa, cuidou do meu pai. Mas eu queria ouvir, sabe o quê? Minha mãe mudou a vida dela. Minha mãe corria, minha mãe escreveu vários livros, minha mãe ajudou muita gente, minha mãe mudou a vida de muita gente. Minha mãe era muito inteligente. Nossa, quando ela falava, ela iluminava o lugar que ela estava. E ela, com certeza, fez a diferença na minha vida, porque eu sou o que eu sou hoje por causa da minha mãe. E eu tenho muito orgulho dela. Meus netos vão pegar o primeiro livro, que a dedicatória eu fiz para eles. E vai dizer, minha avó era autora. Nossa, ela ajudou muita gente, ela foi fenomenal. Então é isso que eu quero. No meu velório, eu quero que as pessoas me reconheçam que eu consegui mudar a vida de muita gente. No sentido de inspirar, que é com o nosso exemplo que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Que bonito isso, Mônica. Você já tinha me contado essa história, mas não com essa profundidade. Guardei. Guardei para hoje. Eu amei. E isso tem muito a ver com praticar quem você quer ser, né? Em síntese, tudo cai ali, né? Tudo muito cai legal. ali. Eu amo essa frase. Essa tudo. frase, ela é muito perfeita. Você já tatuou ela? Ainda não. Eu já registrei. É minha. Muito bom. Mônica, agora vamos fazer uma rodada aqui. Vamos falar um pouco sobre as palestras. Você já contou sobre o livro. O livro é uma baita ferramenta de autoridade, é um produto, né, que não só vai causar esse legado que você acabou de detalhar aqui pra gente, mas que também te traz autoridade, falando um pouco aqui daquele universo que eu vivo ali nas redes sociais, falando sobre posicionamento, sobre autoridade, sobre a percepção que a gente passa para quem nos acompanha. E aí tem também as palestras, eu estou entrando agora, estou engatinhando nesse universo das palestras, você já está com uma caminhada já mais consolidada nesse universo. Eu quero que você conte para a gente do que se trata a sua palestra e como você decidiu entrar nesse universo, por quê, com qual objetivo. Acredito que pouco do que você acabou de contar já seja uma parte da resposta. Sim.
Mas vamos falar agora das palestras para a gente também apresentar esse seu lado palestrante para quem está assistindo. A palestra é o Pratique Quem Você Quer Ser. Também tem esse título. E eu não vou negar, eu adoro um palco. Adoro um palco. Duas. Ô, Mônica, vamos fazer uma palestra junto? Bora. Vai dar boa isso Dá aí, boa. hein? História a gente tem, conteúdo a gente tem. Então, pratique quem você quer ser. Eu tenho um objetivo, a intenção de inspirar as pessoas a acreditarem que podem sim mudar aquele roteiro que eu falei no início, que vem pronto pra gente. Você pode reescrever a sua história. Então, na palestra Pratique Quem Você Quer Ser, eu trago um pouco da minha história, não muito boa, no sentido não de ser aquela coisa pesada, mas de dizer, olha, eu vim dali, eu tinha tais ferramentas, eu tinha tais cenários, eu tinha isso de recurso e eu resolvi mudar. E é possível e você também consegue. E é muito bacana, é impressionante como eu recebo mensagem de mulher, principalmente mulheres. Tem alguns homens também. Ah, comecei a correr por causa de você. Ah, tô correndo. Olha, eu tô há uma semana sem açúcar, porque eu fiz o desafio dos 365 dias sem açúcar e já estou no dia 164. Tem gente que me escreve e diz assim, tô há uma semana, tô morrendo de dor de cabeça. Eu segura, sustenta que a dor de cabeça vai passar. Então, assim, você começa a inspirar as pessoas e é muito legal. É exibicionismo? Não. É muito bacana. Se você tem uma coisa legal, poste. Porque se você mudar a vida de uma pessoa, já está valendo a pena. Você treinando lá, bom dia comunidade, e aquele sambinha. Às vezes a pessoa até assim, quando olha, ele já dá um sorriso. Já valeu. É verdade. É sobre isso. Então a palestra traz esse sentido de que você pode reescrever a sua história. Então é meio storytelling. Eu falo um pouquinho de mim e daí eu já insiro micro hábitos, os hábitos invisíveis que, tão simples, no nosso dia a dia, às vezes uma noite de sono. Uma noite de sono faz toda a diferença na tua vida. Hidratar, atividade física é o básico bem feito. A gente está esquecendo do básico. Eu não preciso tomar milhões de suplementos, fazer horas disso, daquilo. Não, eu só preciso de um movimento, uma boa noite de sono, hidratar e comer com consciência. O que é comer com consciência, Mônica? Todo mundo sabe. Quando a gente erra consciente. É o básico bem feito, não é nada caro, não é nada milagroso. É uma carne, é um ovo, é o básico. Não precisa muita coisa. Se você fizer o básico, o simples, a sua vida faz isso, o seu corpo, a sua imunidade, você desinflama e isso reflete na tua beleza, no teu brilho, no teu sorriso, na tua satisfação com a vida. Então, às vezes, eu estou meio assim, eu vou correr. Sem vontade nenhuma, mas eu nunca me arrependi de ter ido. Então vá sem vontade, mas vá e crie recursos. Ah, não dificulte a sua vida. Deixa o celular longe para ele despertar e você não botar o soneco, você já levanta. Deixa a roupinha do treino, a minha fica o tênis no cantinho, a roupa, tudo, porque eu não tenho desculpa para dizer, vou procurar roupa. Não, eu só vou e sempre dá certo. É fácil? Você vai sorrindo todo dia? Não. Mas tem que ir. Criança reclama, adulto faz e resolve. Nós somos adultos e nós temos que fazer. Então, a palestra traz esse contexto, é um contexto bem cirúrgico, sabe? Faça, cara, você pode. Pensa na energia dessa palestra, gente. Olha a energia. É bom, é bom. Muito bom. Você sai de lá me amando ou me odiando. Não tem como odiar, Mônica. Mônica, a gente está indo já para o finalzinho desse episódio. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Talvez até para as mulheres que estão nos assistindo. Você é muito ligada no movimento feminino, né? Nessa coisa de falar da essência. Às vezes as mulheres negligenciam algo para realmente manter essa presença, para se manterem presentes no momento presente, naquilo que elas desejam ser. Deixa uma mensagem pra gente, pra quem tá assistindo. Gente, acreditem, é mais fácil do que a gente pensa. Quer um bom conselho para você começar? Faça um trabalho voluntário. Porque quando você faz um trabalho voluntário, você valoriza cada passo, cada detalhe da sua vida. Doe um pouco do seu tempo. E aí você vai cada vez mais incluindo atitudes, ações no seu dia a dia. Olhe para você e diga, eu mereço estar bem, eu mereço ter saúde,
Eu mereço ter vitalidade. Eu mereço ter repertório para conversar. Invista em você. Você é o seu maior patrimônio. Então, quando eu comecei, foi isso. De parar e olhar, peraí, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu não deixei o roteiro que eu tinha pronto determinar quem eu era. Eu escolhi quem eu queria ser. E eu pensei grande, pense alto, dá o mesmo trabalho. Pensar pequeno e pensar grande. Pense grande, não tenha a gente tem vergonha de sonhar grande. Sonhe grande. E vá passinho por passinho em busca desse sonho. Acreditando que você pode, valorizando tudo que você tem naquele momento como recurso. E não desista. Pode errar? Pode. Mas o recomeço está disponível para todos. E resumindo, pratique quem você quer ser todos os dias. No começo do episódio, Mônica, eu te perguntei qual foi a vírgula da sua história. Qual é a exclamação da sua história que fica saindo dessa conversa? Eu posso. Eu posso, com um monte de vírgula no final. Eu posso. Repita isso todos os dias para você. Muito obrigada por ter vindo. Conta para quem está assistindo como faz para adquirir esses livros maravilhosos. Os meus livros eles estão à venda na Livraria Vanguarda. Tem um link na bio do meu Instagram, Mônica Alcântara Oficial. Lá tem um link que vai direto para a livraria. Gente, esse livro é incrível. Ele vai te provocar. Ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a se incomodar. Que o interessante é esse. No começo a gente se incomoda. E tá tudo bem. Essa é a ideia mesmo. A gente só cresce no desconforto. Então, na bio do meu Instagram, tem um link que vai direto para a livraria. Não por menos as borboletas. Amo borboletas. Borboletas é o meu símbolo. Tenho dois símbolos, duas coisas que marcam muito Mônica Alcântara. A cor laranja. Que o segundo é do laranja, o Seja Cast é laranja. Seja Cast é laranja. Eu amo a cor laranja. A cor laranja, para mim, ela tem é uma âncora. Ela é vida, ela é energia. E a borboleta? Borboleta é símbolo de transformação. Que tá na capa do primeiro e no marcador que não tá aqui, mas tem o marcador também. Tem um marcador aqui também de borboleta. E a borboleta sempre me acompanha nas postagens, no Instagram. Sempre nos tem presentes. Uma borboleta. Nos presentes. Que eu acabei de ganhar um presente maravilhoso, né? Chás com borboletinhas. Nas pro tatuagens. Seu ritual, pode ser pro seu ritual. Olha. Imagina, você fazer um chazinho, já tem a borboleta e ali você silenciar. Sim. Eu garanto que tem tanta coisa para te contar. Ah, meu Deus, já vamos marcar o café. Desligando essa câmera, já vamos marcar o chá. A própria Vi tem muita coisa para te contar. Ah, mas café eu tomo comigo todos os dias. É isso? Mônica, muito obrigada por ter vindo. Amei você aqui. Amei ir ao Seja Cast. Então, se você, acabando aqui de assistir esse episódio, vai lá no Seja Cast também assistir aos episódios que a Mônica tem lá com várias pessoas maravilhosas, inclusive eu. Exato, e foi muito bom. Muito bom estar aqui, sentar do outro lado da cadeira. É bom, né? Vim sem preocupação. Ela que vai conduzir, ela que me conduz. É muito legal você sempre ter experiência e ver o outro lado. Isso é bacana, isso é troca, isso é construção. E é isso que vai colocar a gente pra frente. E muito pra frente. Espero que você tenha gostado. Viu? Amei. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, estamos no YouTube e no Spotify semanalmente com os nossos episódios e também no TikTok e no Instagram com os cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.